Olá, meus amigos. Eu hoje queria conversar um pouquinho com você a respeito da diferença entre dor e sofrimento. É algo que eu aprendi recentemente, eu diria, né? E eu acho que eu nunca conversei com você a respeito. Mas eu acho que eu te contei a história de um veterano de guerra americano chamado Noah Galloway. Eu acho que eu te contei essa história. Mas se contei, eu vou usar a mesma história para fazer uma analogia com você que talvez seja útil. Porque assim, eu lembro que quando eu comecei o canal aqui, eu me concentrei mais em eventos históricos, né, da igreja. Até se você começou a me assistir há pouco tempo e você começou a assistir pelos vídeos mais atuais, eu te convido a, se você tiver interesse em conhecer a história da igreja, você pode voltar nos primeiros vídeos, tá? Que eu comecei a gravar, eu falei sobre os fatos mais importantes da história e eu acho que eu cobri tudo já. Eu estava conversando com um amigo meu hoje, ele falou, eu acho que você já cobriu toda a história da igreja, né? E agora? Bom, a resposta que eu falei para ele eu queria dividir com você. Eu, eu acho válido eu continuar dividindo com você a minha jornada. Para quebrar o tabu de que quando você sai da igreja, você se perde na vida. Você é amaldiçoado, você fica perdido, você perde a luz, você perde o brilho, você perde o sentido da vida. Enfim, tem uma série de lendas, né? Tudo lenda lá, igual do Saci Pererê, né? Tudo lenda, né? Que agora você tá triste, você tá perdido, você não tem valores morais, né? Bom, não sei se necessariamente você não tem valores morais, mas eles falam que teus filhos vão cair na vida, teu casamento vai não sei o que lá, blá, 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 um monte de coisa, né? Então eu queria continuar dividindo com você a tua jornada, dividir com você a minha jornada, até o ponto em que eu achar que está sendo útil para você. No momento que eu me cansar, eu vou parar, tá bom? Eu até posso voltar a falar de coisas sobre a igreja, coisas interessantes, mas eu não vou ter nenhuma novidade para te contar, a não ser as mudanças que acontecem, né? Como, por exemplo, essa que aconteceu recentemente nos rituais maçônicos realizados dentro dos templos mórmons, mudanças essas que você pode encontrar no site Vozes Mormons, que eu esqueci de colocar na descrição do último vídeo, mas eu vou voltar lá e vou colocar, porque esse website ele está todo em português, e ele é de muita credibilidade o trabalho que eles fazem lá. Eles colocam para você as fontes, eles não têm interesse em criticar a igreja, eles têm interesse em expor a verdade sobre a igreja, tá? Então, Vozes Mormons é um bom local para você encontrar tudo que eu tenho te falado aqui e muito mais. Então, eu quero dividir com você a minha jornada, porque uma das perguntas que me fez, que ficou na minha cabeça, né, no começo do canal, foi a pergunta de uma moça, não me lembro, né, o nome, obviamente, mas ela perguntou assim, tá, então essa igreja não é verdadeira, e agora? O que que a gente faz, né? Eu, eu acho importante você que saiu da igreja, de alguma forma dividir a tua história com as pessoas, assim como eu divido a minha, para quebrar esse medo, né? Porque existe um grande medo, medo de sair da vila, né? Você não sai da vila, porque aqui dentro você está protegido. A gente só quer uma coisa em troca, a tua liberdade. Na verdade, duas. A gente quer a tua liberdade e a tua identidade. A gente vai te entregar uma identidade pronta e você vai fazer só o que a gente manda aqui dentro. Então você está protegido dos males do mundo, né? Ou então o campo de algodão, sobre o qual nós conversamos recentemente, baseado numa história real e que tem tudo a ver com o mormonismo e outras seitas similares, tá? Você fica preso pela ignorância, você não tem liberdade e você não pensa, você não raciocina. Eu espero que você esteja aprendendo a ler. Como Denver Moore, né, da nossa história do campo de algodão. Espero que você esteja acessando materiais anti-mormons. É falado para você, né, nesses termos, que é para você não tocar. Mas esses materiais que eles falam para você que são anti-mormons, na verdade, eles nada mais são do que a chave para você abrir a porta para a tua liberdade. Eles não podem correr o risco de você ter acesso a essa chave, porque o prejuízo deles financeiro vai ser muito grande. Noah Galloway, veterano de guerra americano.
Ele foi para a guerra em 2 ou 3, eles chamam aqui de deployments, né? Eles vão, voltam, vão, voltam. No segundo e no terceiro, eu já contei, eu acho, essa história para você sim, tá? Mas eu quero fazer uma outra analogia aqui. Em uma dessas missões, ele foi atingido por uma bomba e ele acordou semanas depois em um hospital com a mandíbula dele, como é que fala? Imobilizada, porque ele havia sofrido alguma fratura. E também ele acordou sem um pedaço do braço e sem um pedaço da perna. Eu contei sim essa história para você. E ele passou por um processo assim extremamente doloroso, porque ele era um homem muito autoconfiante, quase ao ponto de ser um pouco prepotente, né? Ele se achava assim muito forte, muito invencível. Invencível, forte, capaz. E durante o processo de recuperação dele, ele começou a ficar revoltado. Quando ele se deu conta que ele não tinha metade de um braço, metade de uma perna, ele começou a ficar muito revoltado e ele falava, né? Isso é normal, é claro que é normal, né? Ele era grosso com as pessoas, às vezes ele não queria conversar com as pessoas que iam visitá-lo no hospital. Ele ficou muito tempo lá fazendo fisioterapia e tudo mais. E um dia o tio dele, que também era veterano de guerra, ele chegou para ele cansou, né, de ver o sobrinho tratando as pessoas daquela forma tão ríspida. Ele falou para ele: olha, você tem só 2 escolhas agora, só 2. Ou você fica aí se fazendo de vítima com autopiedade, ou você se levanta diante dessas novas circunstâncias. Claro que eu estou parafraseando, tá? Eu não estou citando. Você se levanta diante dessas novas circunstâncias da tua vida, você abraça e segue em frente. É simples assim, depende de você. Claro que o processo dele foi como é que fala? Foi muito lento, ele passou por estágios de depressão, depois que ele saiu do hospital, né? Ele passou por depressão, ele ficou, ele ganhou peso, porque ele começou a comer aquelas, né, comidas de conforto, né, que são basicamente à base de açúcar, né, carboidratos e tudo mais. E ele chegou ao fundo do poço, como ele diz, ele bebeu muito e tudo mais. Bom, acontece que em um determinado momento, depois que ele passou por toda essa fase, que não tinha mais como ele descer mais fundo naquele poço, ele decidiu reagir, ele começou a ir para academia com vergonha, porque ele não tinha metade do braço nem metade da perna, né? Ele tinha prótese. E ele começou a vencer aqueles obstáculos, e ele começou a malhar, e ele começou a perder o peso que ele tinha ganho. Ele começou a ser mais ousado, ele aceitou um desafio e foi participar de uma maratona. E ele começou a ser campeão de maratonas aqui. A história dele é tão inspiradora que ele saiu na capa de uma revista aqui chamada Men's Health, Saúde Masculina, e você só vê homens sarados na capa dessas revistas. E ele saiu na capa de uma dessas revistas. A história dele é muito bonita, o livro dele é muito bonito, é muito real. Ali não existem falsas promessas, ali não existe maquiagem. Na história dele não existem mentiras, é um homem, uma pessoa real como eu e você, que enfrenta desafios na vida e que foi atingido, sim, por uma bomba na guerra. A diferença entre dor e sofrimento, de acordo com a história dele e com outras filosofias das quais eu tenho me tornado fã, independente de quaisquer críticas, eu sou fã dessas filosofias, já tenho dividido elas com vocês aqui, porque elas me fazem bem. A diferença entre dor e sofrimento é a seguinte: a dor é aquela coisa crua que aconteceu com você, seja a perda de um ente querido, seja um diagnóstico indesejável, seja a perda de um emprego, seja decepções com teus filhos ou com o teu cônjuge, desastres naturais,
acidentes e por aí vai, né? Essas coisas, elas causam pra gente dor, porque na nossa natureza, né, faz parte da nossa natureza humana ter aversão à dor. Por quê? Porque essa aversão, esse instinto, ele protege a nossa vida. É uma questão de sobrevivência. Então eu, você, toda a humanidade tem essa aversão à dor. Ninguém quer sentir dor, ninguém quer. Agora o sofrimento vem na atitude com a qual você enfrenta essa dor. Eu já vou te explicar. Eu tinha o costume, quando eu era adolescente, né? Mórmon, lógico, eu tinha um caderninho e eu anotava frases, citações, né? Tudo dos líderes da igreja, né? Lógico. Filósofo não sabe de nada, cientista não sabe de nada, e tudo, né? Não, isso aí não vale nada, não. Mas o que os apóstolos, 70, quaisquer líderes da igreja, né? O que eles falavam, eu anotava no meu caderninho. E tinha uma frase que eu me lembro até hoje, que eu nunca concordei, pensava, não pode estar certo isso. Agora, com a experiência de vida que eu tenho, eu posso ver o que isso realmente significa. A frase falava assim: a felicidade não depende do que acontece ao teu redor, mas do que acontece dentro de você. A felicidade não depende do que acontece ao seu redor, mas do que acontece dentro de você. E eu pensava, ai, nada a ver, né? Não, porque daí se uma coisa ruim acontece, como é que eu vou ser feliz? Aconteceu, então não depende de mim, depende do que acontece na minha vida. A maneira como você enfrenta as dores, elas vão trazer sofrimento ou aceitação e vulnerabilidade, tá? No caso, por exemplo, de Noah Galloway, como o tio dele muito bem falou, você tem duas escolhas, amigo. Você não pode voltar no tempo, você não vai poder recuperar os dois membros, né? As duas partes dos membros que você perdeu. Você pode ter uma prótese ali. Claro que nunca vai ser a mesma coisa, mas você não pode recuperá-los mais. Essas são as circunstâncias. Agora, se você ficar aí com pena de você mesmo, todo triste, todo limitado, esse é o sofrimento. Esse é o sofrimento, tá? Agora, se ele coloca na cabeça dele, não, eu não posso mudar isso, essa é a minha situação, eu vou abraçar, eu vou fazer o melhor que eu puder com elas, com essa situação, né, dentro das minhas possibilidades. Então, isso é aceitação e vulnerabilidade no sentido de entender que ele não é protegido por nenhuma lei especial, ele não é protegido por ninguém, ele é um ser humano, ele era um soldado de guerra e ele estava na guerra e ele foi atingido. Você e eu, não estamos no campo de batalha literalmente, mas a vida em si é uma batalha, é um campo de batalha, porque você sai de casa e você nunca sabe o que vai te acontecer. Então todos nós estamos sujeitos, sim, a dores. Agora o sofrimento a gente pode escolher ou abrir mão dele. Eu volto já na sequência.